Foi o silêncio. Um silêncio grande demais, denso demais, que parecia ter peso. Um silêncio que não era paz, era aviso. Sebastião conhecia a rotina da roça como o próprio ritmo do coração. O canto dos galos, o mugido das vacas ao longe, o roçar do vento nas mangueiras, tudo aquilo formava uma música que ele ouvira por mais de 40 anos. Mas naquela manhã, nada. Nem um grilo, nem uma asa batendo. O mundo parecia ter parado. Ele abriu os olhos devagar, sentindo aquela inquietação rastejar pelo peito. A luz fraca entrava pela janela pequena da cozinha, mas era uma luz meio pálida, quase doente, como se o sol tivesse esquecido como nascer. Sentou-se na cama, calçou as botas e ficou parado por um instante, ouvindo, esperando. Nada. Quando empurrou a porta e pisou no terreiro, o ar parecia parado, pesado, morno, espesso. Até as folhas das mangueiras estavam imóveis, como se alguém tivesse retirado o vento do mundo. E foi nesse silêncio grosso que ele ouviu. Um rangido, lento, arrastado, como madeira velha reclamando de um peso que não deveria estar ali. O som vinha do curral. Sebastião franziu a testa. O curral estava vazio. Tinha soltado o gado no pasto alto no fim da tarde anterior. E mais, o portão tinha ficado trancado com a velha corrente de aroeira, aquela que ele mesmo reforçara 2 invernos atrás. Mesmo assim, o som continuava. Um passo, depois outro, pisadas sobre madeira, um peso distribuído como se algo grande andasse lá dentro. Isso tá errado, ele murmurou quase sem voz. Enquanto caminhava na direção do curral, a sensação de que alguém o observava crescia junto com cada passo. Não alguém, mas algo. Não era medo comum, era aquele tipo de medo ancestral, primitivo, que nasce no fundo da barriga e sobe devagar, como veneno. Parou a 3 metros do portão, o rangido cessou. O silêncio voltou. Mas um silêncio diferente, cheio de expectativa, como se o próprio ar esperasse ele tomar a próxima decisão. Sebastião respirou fundo, tentando afastar o arrepio que percorria a espinha. O portão estava intacto, a corrente estava no lugar, nada aparentemente fora do normal, mas a atmosfera ali era errada, densa, escura, quente demais, como se algo estivesse parado tempo demais esperando para ser visto. Ele se aproximou e colocou a mão na corrente, gelada. Estranhamente gelada, apesar do calor que já começava a nascer no horizonte. Foi quando ouviu uma respiração, baixa, pesada, lenta demais para ser de bicho, profunda demais para ser humana. A madeira tremeu sob seus dedos. O curral inteiro pareceu sustentar um peso invisível. Sebastião deu um passo para trás. O ar ficou mais pesado. O silêncio se fechou ao redor dele como uma mão. Então, algo se moveu dentro. Não um animal, não um homem. Algo entre os dois. Algo que caminhava devagar, arrastando as pernas, como alguém que acabara de acordar de um sono longo demais, longo o suficiente para esquecer quem era. O chão de tábuas estalou com uma força que ele conhecia bem. Aquela força era real. Aquela força não era humana. E então o som parou. Tudo parou. O mundo ficou suspenso. Sebastião sentiu um terror lento tomando o corpo, mas também sentiu outra coisa, algo que não sentia há anos. Uma intuição velha, instintiva, como a dos animais quando a tempestade se aproxima. Não abra a porta. Ele recuou um passo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a madeira do curral bateu com violência, como se algo lá dentro tivesse se jogado contra ela. Mas sem quebrar, sem romper, apenas testando 1, 2, 3 pancadas, cada uma mais forte que a anterior. A corrente esticou, a madeira gemeu, e então, de repente, silêncio. Silêncio absoluto. Sebastião prendeu a respiração. O suor frio desceu pela nuca, os olhos fixos no escuro entre as frestas da madeira. Nada,
nenhum movimento, nenhum som, até que, lá no fundo, quase imperceptível, ele ouviu uma voz. Não era humana, não era animal, era algo no meio, rouca, arranhada, abafada pela madeira. Tião! O coração dele se apertou, como se alguém o tivesse segurado com força. Ninguém o chamava assim desde que sua esposa morreu. Ninguém. E quando aquela voz repetiu, um pouco mais clara, um pouco mais real, foi aí que ele caiu de joelhos. Abre! A cabeça dele pareceu girar. Aquela voz, aquela entonação, aquela maneira de dizer seu nome, era idêntica. Idêntica à da mulher que amou por 27 anos. Mas era impossível. E mesmo assim, era. A respiração dentro do curral ficou mais forte, mais perto, mais viva. Abre, Tião. Sou eu. O chão pareceu tremer sob os pés dele. O mundo inteiro parecia se encolher ao redor do curral. Sebastião estendeu a mão quase sem perceber, quase tocando a tranca, quase cedendo. Mas então, algo mudou. A luz da manhã, antes pálida, ficou mais forte, mais dura, mais verdadeira. E naquela luz crua, Sebastião viu. A sombra atrás da madeira não era humana. A voz não era humana. Nada daquilo era humano. Aquela coisa estava usando a voz da esposa dele. Estava usando memórias que ninguém deveria conhecer. Estava tentando sair. E naquele instante, pela primeira vez, Sebastião entendeu. O silêncio da manhã não estava escondendo o que havia no curral. Estava protegendo o resto do mundo disso. Ele deu 2 passos atrás, depois mais 2. O ar parecia querer puxá-lo para frente, como se algo tentasse segurá-lo pelo peito. Mas ele virou as costas e correu. Correu como não corria desde os 30 anos. O vento finalmente voltou, rasgando o ar ao redor dele, carregando um som que nunca mais esqueceu. Tião, volta. Você prometeu. A voz gritou. Depois chorou. Depois riu. E então, silêncio. Novamente. O mesmo silêncio denso da manhã. Só que agora Sebastião sabia. Ele sabia o que vivia ali. Ele sabia que aquilo não estava preso à toa. Ele sabia que algo naquela terra tinha despertado e tinha escolhido seu nome. E no fundo, ele sabia também. Aquilo não tinha terminado. Aquilo tinha começado. A manhã seguinte surgiu sem permissão. Não houve o canto dos pássaros abrindo o dia, nem o balançar suave das árvores saudando o sol. Apenas silêncio. Um silêncio tão espesso que parecia preencher o espaço entre as coisas, como se a própria paisagem estivesse prendendo a respiração. O vento não se moveu, as folhas não dançaram. O mundo parecia segurado por uma mão invisível que exigia que tudo, absolutamente tudo, ficasse quieto. E foi nessa quietude artificial que ele despertou, com o estranho sentimento de que algo o havia observado durante toda a noite. Não era apenas a sensação vaga de estar sendo observado. Era algo mais definido, mais nítido, como se uma presença tivesse se inclinado sobre ele enquanto dormia, estudando sua respiração, medindo cada movimento, esperando. Por quê? Ele não sabia. Mas a tensão estava ali, presa em sua pele como eletricidade residual. Levantou-se devagar, como quem teme quebrar o ar ao redor. O piso frio sob os pés fez o corpo estremecer. A luz que entrava pelas frestas das janelas não parecia natural. Era pálida demais, parada demais, quase cinzenta. A claridade não carregava calor, carregava uma ausência. Uma espécie de vazio que se infiltrava entre os móveis, entre as sombras, entre as lembranças. Ele caminhou até a porta da casa, abriu devagar e esperou que alguma coisa, qualquer coisa, se mexesse do lado de fora. Mas não, nada. Era como se aquela manhã não quisesse existir, como se tivesse surgido apenas por obrigação, sem vontade de ser dia. E então ele viu. As pegadas. Eram marcas profundas na terra molhada pela garoa da madrugada, seguindo uma linha irregular que vinha da direção da mata. Mas não eram pegadas humanas, não eram de um animal familiar. Eram longas, assimétricas, como se algo tivesse caminhado cambaleante, arrastando parte do peso.
4 marcas, mas não de patas. Pareciam dedos, dobrados de forma estranha. As impressões eram tão nítidas que ele podia ver os sulcos, como se aquela criatura tivesse deixado um rastro de propósito, como se quisesse que ele visse. Uma sensação fria o atravessou do peito até a base da coluna. Não havia barulho, não havia vento, não havia canto. E, no entanto, havia aquilo, um rastro que não deveria existir. Ele se abaixou, aproximando o rosto das marcas, e o cheiro o atingiu de imediato. Um cheiro denso, metálico, algo entre ferro e madeira molhada. O tipo de cheiro que se sente em cavernas profundas, onde a luz não entra e o tempo demora a passar. Não era apenas o odor do chão, era um cheiro trazido por aquilo que deixara as pegadas. Um cheiro que parecia antigo demais para pertencer ao mundo moderno. Quando ele se ergueu novamente, percebeu que algo mais havia mudado. As árvores na beira da mata pareciam inclinadas, como se algo as tivesse empurrado para fora do caminho durante a noite. O tronco de uma delas estava marcado por arranhões profundos, como garras que cortaram a casca da árvore com precisão e força suficientes para arrancar pedaços. Ele sentiu a pele arrepiar. Algo tinha passado por ali, algo grande, algo que não deveria existir naquele lugar, algo que não pertencia àquele mundo, ou pior, que pertencia a um mundo que ele não conhecia. E foi então que ele percebeu um detalhe ainda mais perturbador. O rastro não terminava. Ele seguia, direto para dentro da mata, para o lugar onde o silêncio era ainda mais denso, onde a luz não alcançava, onde o chão parecia respirar de forma irregular. Ele não queria seguir, mas alguma coisa dentro dele, talvez uma mistura de medo e necessidade, o obrigou a dar o primeiro passo, depois o segundo. E então o terceiro, até que o barulho da casa atrás dele desapareceu, substituído por algo novo. Não era exatamente um som, era uma vibração, como se o próprio ar estivesse mexendo em ondas imperceptíveis. Quanto mais ele avançava, mais o mundo à sua volta parecia comprimido. As árvores se aproximavam umas das outras, criando um corredor estreito. A terra sob os pés estava fofa, como se tivesse sido revirada recentemente. E o cheiro, aquele cheiro metálico, ficava mais forte a cada passo. Foi quando ele percebeu a primeira anomalia. Um pássaro, parado no galho, olhando para ele. Mas havia algo errado com ele. Não piscava, não respirava, não se mexia. Ainda assim, seus olhos estavam abertos, fixos, como se tivesse congelado no exato momento em que percebeu algo terrível. O corpo parecia rígido, como se tivesse sido esculpido pela própria madrugada. Ele se aproximou devagar, esticou a mão e, antes que pudesse tocar, o pássaro simplesmente caiu do galho, como uma pedra, sem movimento, sem vida. A queda não fez som, nenhum. Era como se a floresta tivesse engolido o impacto. Ele sentiu a respiração acelerar. Alguma coisa estava drenando o som daquele lugar, como se estivesse sugando a energia da vida ao redor. E o rastro, aquele rastro estranho, continuava seguindo adiante, desaparecendo numa curva entre as árvores. Ele parou. Por um instante pensou em voltar, em esquecer aquilo, em fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas a sensação, aquela sensação de que algo o chamava, foi mais forte. Ele não conseguia explicar. Não era curiosidade, não era coragem, era outra coisa. Uma espécie de reconhecimento silencioso, como se algo dentro dele soubesse que aquele caminho precisava ser percorrido. E então ele seguiu. A trilha o levou a um ponto onde a floresta parecia se abrir em um pequeno círculo natural, iluminado por uma luz cinzenta que não vinha do sol. A clareira tinha um ar pesado, quase viscoso. O silêncio ali era tão profundo que chegava a zumbir nos ouvidos. No centro da clareira havia um tronco caído, e sobre ele algo que parecia um tecido. Ele se aproximou devagar,
engolindo seco, tentando manter o controle da respiração. Quando tocou o tecido, percebeu que não era exatamente isso. Era pele, uma fina camada, ressecada, como se algo tivesse sido trocado ali. Ele recuou de imediato, o coração disparado. Antes que pudesse pensar em fugir, ouviu, finalmente, um som único, forte, que cortou o silêncio como uma lâmina atravessando carne. Um estalo, alto, ecoando dentro de si, vindo de trás dele. Ele se virou devagar, como se cada músculo do corpo tivesse adquirido o peso de pedras. As árvores pareciam dobradas para dentro, como se estivessem tentando observar também. A luz cinzenta tremulou, fraca, como se estivesse prestes a desaparecer, e foi nesse exato momento que ele viu. Entre duas árvores, parado na escuridão, havia algo. Não era exatamente uma figura humana, nem exatamente animal, mas algo entre os dois. Alto, magro demais, com a pele esticada ao ponto de parecer transparente. Os olhos eram a pior parte, porque não eram olhos, eram fendas estreitas, brilhando como brasa apagada. A criatura não respirava, não piscava, não se movia, apenas observava. E naquele instante ele sentiu com clareza. Era aquilo que o havia observado durante a noite. O mesmo peso, a mesma presença, o mesmo silêncio. Ele tentou dar um passo para trás, mas o chão pareceu escorregar sob seus pés. A criatura inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando sua reação. O gesto foi quase curioso, mas também impessoal, distante, como o olhar de um predador que tenta entender o comportamento da presa antes de decidir o que fazer. Os dedos da criatura, se aquilo eram dedos, se moveram devagar, longos, articulados de forma estranha. E então, sem aviso, ela recuou para trás, desaparecendo entre as árvores como se fosse feita de névoa. Um segundo depois, o silêncio voltou. Ainda mais profundo do que antes. Ele ficou ali, parado, sem conseguir raciocinar. Algo dentro de si gritava para correr, mas algo mais profundo, mais silencioso, mais primal, o mesmo instinto que o acordara naquela madrugada. Dizia para não virar de costas, para não dar um passo sem olhar para onde pisava. E ele obedeceu. Só quando o corpo voltou a responder, ele recuou passo a passo até a borda da mata. Cada centímetro percorrido parecia uma eternidade. E quando finalmente saiu da escuridão e chegou novamente ao campo aberto diante da casa, sentiu as pernas falharem. O mundo à sua frente estava igual, mas ele sabia que ele não era mais o mesmo. E era claro, cristalino dentro de si. Aquela criatura não havia recuado por medo. Havia recuado porque ainda não era o momento. Porque estava esperando algo. Esperando ele. Ele olhou para trás, para a sombra da floresta, e sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Não havia som, não havia vento. Mas ele sabia. Ela ainda estava lá, observando. E a próxima vez que se encontrassem, não seria apenas um aviso. Ele passou o resto da manhã tentando convencer a si mesmo de que havia interpretado tudo errado, de que a criatura era apenas uma ilusão da mente cansada, uma sombra entre árvores tortas, um produto de noites mal dormidas. Mas quanto mais tentava racionalizar, mais a sensação de incoerência crescia dentro de si. Não era apenas medo, era memória, uma memória que não vinha da cabeça, vinha do corpo. Seu corpo lembrava a presença. Seu corpo lembrava o frio que emanava dela. Seu corpo lembrava o silêncio que se formou ao redor. E o corpo não mente. Ele tentou ocupar o dia com tarefas comuns, acender o fogão a lenha, esquentar água, arrumar alguns objetos. Mas tudo parecia deslocado, desconectado, como se estivesse vivendo dentro de uma realidade mal costurada. A casa não parecia a mesma, o campo não parecia o mesmo, nem ele parecia o mesmo. Era como se tivesse atravessado uma linha invisível e agora estivesse do lado errado dela.
Na cozinha, a chaleira esquentando, ele percebeu uma coisa que nunca notara antes. O relógio de parede estava parado. Parado no mesmo minuto em que ele havia despertado naquela manhã. Parado desde antes de ele ver as pegadas, desde antes de entrar na mata. Qualquer pessoa pensaria que o relógio quebrou, mas não havia nada quebrado. O ponteiro simplesmente parou. E o mais estranho, o ar ao redor do relógio estava mais frio. Um frio quase metálico, o mesmo cheiro da mata. Ele recuou um passo, depois outro, e então percebeu algo mais. A fotografia na parede, a única foto que ele mantinha ali, tirada anos atrás, estava torta. Mas não era esse o detalhe. O detalhe era o reflexo no vidro da moldura. No reflexo, atrás dele, na porta da cozinha, havia um vulto, uma forma alta, magra, imóvel. Ele se virou de imediato. Não havia nada. A porta estava aberta. Apenas isso. O campo do lado de fora continuava silencioso. Mas o reflexo que vira não podia ter sido criado por sombra nenhuma. Era a silhueta de algo que não deveria estar ali. Ele fechou a porta rapidamente, respirando fundo, tentando não deixar o pânico tomar conta. Mas o reflexo permanecia queimado na memória, tão nítido quanto o rosto de alguém conhecido. Ele precisava sair daquela casa. Precisava respirar ar que não parecesse contaminado por algo invisível. Ao sair para o campo, estendeu a mão para sentir o vento e descobriu, com um incômodo profundo, que o vento continuava ausente. Era como se o mundo estivesse preso em uma espécie de pausa forçada. Ele caminhou até a cerca de madeira que delimitava a propriedade. A madeira estava arranhada, os mesmos arranhões que vira na floresta, profundos, como se dedos longos e duros tivessem passado ali durante a noite. Seu coração apertou. A criatura não havia ficado apenas na mata. Ela esteve ali, perto, ao redor da casa, observando-o enquanto ele dormia. Ele imaginou os olhos sem luz da criatura rondando a escuridão, estudando cada janela, cada fresta, cada respiração. O pensamento o fez sentir uma ânsia estranha. "O que você quer?", murmurou para si mesmo, sem saber para quem estava falando. E então, como resposta silenciosa, algo chamou sua atenção no canto da cerca, um pedaço de tecido preso entre duas tábuas. Mas não era tecido. Era o mesmo material estranho encontrado na clareira, a mesma pele fina e ressecada. A criatura havia deixado aquilo ali, intencionalmente, como um aviso, como um chamado, como comunicação, ou talvez como marcação. Era possível que estivesse marcando o território ou marcando ele. O pensamento fez um calafrio subir pela espinha. Pegou um galho do chão e empurrou o fragmento de pele para longe sem tocar diretamente. O material caiu no chão, quebrando como porcelana antiga. Naquele momento, algo o fez virar o rosto bruscamente. A linha da árvore mais distante parecia diferente. Não exatamente movida, não exatamente alterada, mas havia uma sombra debaixo dela que não deveria estar ali. Uma sombra alongada, com contornos quase humanoides. Ele piscou. A sombra continuava, parada, como se estivesse o observando. Ele tentou respirar fundo, mas sentiu o ar mudar, sentiu o frio se aproximar, sentiu a presença ficar mais próxima, sentiu a pressão no peito aumentar, a mesma que sentira na floresta. Quase como mãos invisíveis se apoiando lentamente sobre sua caixa torácica. Ele recuou até encostar na parede da casa. A sombra permaneceu imóvel, mas algo nela tremulou, como se respirasse. Ele piscou novamente, e num único instante a sombra desapareceu. A pressão sumiu, o frio diminuiu, o silêncio voltou a ser apenas silêncio. Mas agora ele sabia. A criatura não estava apenas observando, estava testando, aproximando, se familiarizando com sua presença. E, de algum modo bizarro, parecia reconhecer algo nele.
uma espécie de eco silencioso, como se os dois estivessem conectados de alguma forma que ele ainda não entendia. Foi nesse momento, tentando juntar raciocínio com instinto, que algo novo aconteceu. Um som, fraco, baixo, quase imperceptível, mas finalmente um som. Era como um sussurro arranhado. Ele se virou para o lado da casa e percebeu que o som vinha da janela do quarto. A mesma janela que dava para a cama, onde acordara naquela manhã. Ele se aproximou devagar, sentindo a respiração acelerar mais uma vez. O som ficou mais claro. Não era vento, não era animal, não era humano. Era algo entre um lamento e um estalo, como se algo estivesse passando as unhas pelo vidro. Devagar, arranhando, um movimento contínuo. Ele chegou perto da janela com o corpo tenso e olhou para dentro. A cama estava arrumada. O quarto estava vazio, mas o arranhão continuava. Ele então percebeu o detalhe final. O arranhão não vinha de dentro. Vinha do lado de fora, atrás dele. No exato instante em que se deu conta disso, o som parou. Ele não ousou virar. Ficou imóvel, como se a imobilidade pudesse protegê-lo daquilo que se aproximava. Seu coração batia tão forte que ele quase podia ouvi-lo ecoar pelo campo. E então, um sopro. Bem atrás do ouvido esquerdo, um sopro frio, lento, prolongado, o tipo de sopro que não deixa nenhum cheiro, apenas ausência, apenas morte. Ele virou rápido, rápido demais, mas não havia nada ali, nada. Somente o vento inexistente, o campo parado, a luz cinzenta e o silêncio que parecia esperar por algo. Ele recuou até a porta da casa, entrou, trancou 3 vezes e ficou parado no centro da sala, sentindo o corpo tremer. A criatura estava jogando com ele, testando seus limites, aproximando-se centímetro por centímetro, medindo suas reações, observando suas fragilidades. E pela primeira vez, desde que o viu na floresta, ele percebeu algo assustadoramente lógico. A criatura não estava apenas o observando, ela estava aprendendo. Aprendendo sobre ele, sobre seus movimentos, sobre seus medos, sobre seus instintos e mais, estava imitando. Ele começou a ligar os pontos, o reflexo na moldura da foto, a sombra sob a árvore, o sopro atrás do ouvido, os arranhões exatamente na altura de sua mão no vidro. A criatura estava tentando replicar comportamentos humanos. Mas por quê? Para enganar? Para se aproximar sem ser notada? Para entender como ele vivia, respirava, sentia? Ou pior, para substituí-lo? A ideia o fez gelar completamente. Naquela casa, sozinho, cercado por silêncio e por presenças invisíveis, ele sentiu que seu mundo estava diminuindo, ficando menor, mais apertado, como se a realidade estivesse sendo esticada até o limite. Ele encostou a cabeça na porta, fechou os olhos e tentou controlar a respiração. Mas antes que conseguisse se acalmar, ouviu um barulho vindo do banheiro. Um barulho leve, mas definido. O som de gotas caindo. O chuveiro estava pingando. Ele sabia que não estava, porque fechara com força na noite anterior, porque nunca pingava, porque não havia pressão suficiente para isso. Cada sentido dele alertou ao mesmo tempo. Ele não queria ir até lá, mas algo o obrigou. Passo a passo, atravessou o corredor. Cada passo ecoava como se o chão fosse de pedra. O ar ficava mais frio conforme se aproximava da porta do banheiro. O mesmo frio metálico, o mesmo cheiro da mata. Ele parou diante da porta. A luz estava apagada, mas dava para ouvir. Ploc, ploc, ploc. Ele respirou fundo e empurrou a porta. A luz acendeu, por si só. E a visão o fez congelar na hora. No espelho, não no chuveiro, não no chão, no espelho. Estava escrito embaçado, como se alguém tivesse passado o dedo no vapor inexistente. Eu vejo você. E abaixo, arranhado no próprio vidro, estava outra frase. Essa profunda e irregular, como se dedos longos e fortes tivessem raspado a superfície. E você me vê.
Ele deu um passo para trás, sufocado pelo pavor que subia pelo corpo inteiro. E no exato instante em que recuou, o espelho tremeu levemente, como se algo do outro lado tivesse encostado nele. E então viu. Por uma fração de segundo, rápida demais para ser explicada, lenta demais para ser ignorada, ele viu uma silhueta atrás de si no reflexo. A mesma forma alta, magrela, os mesmos olhos em fenda, parados, observando-o a centímetros de distância do pescoço. Ele se virou com brutalidade. Nada. O banheiro estava vazio, mas o espelho continuava vibrando, fraco, como se respirasse. Ele saiu correndo, trancou o banheiro e recuou para o centro da casa, com o corpo inteiro trêmulo, o coração destruindo o peito, a mente dividida entre fuga e colapso. E pela primeira vez, desde tudo aquilo começar, ele disse em voz alta: "O que você é?" A casa devolveu a pergunta em murmúrio. O silêncio absorveu a resposta que nunca veio. E então ele percebeu o mais terrível. A casa parecia estava se aproximando mais para conter o medo que pulsava nas paredes. E ele sentia que, a cada respiração, algo o observava do canto do olho. Não importava para onde olhava, sempre parecia haver um ponto cego, uma fresta, uma porta entreaberta, um canto escuro, onde a criatura poderia estar. E era essa incerteza que o destruía por dentro. O desconhecido não ameaça apenas o corpo, ameaça a percepção da realidade. Ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia mais pesado, denso, quase líquido. A temperatura havia caído de novo, e não era o tipo de frio normal da madrugada. Era o frio da presença dela. O frio que começava na pele e se aprofundava até alcançar os pensamentos. Era impossível ignorar. Era impossível fingir que estava imaginando. No entanto, algo dentro dele, uma força antiga, talvez herdada do pai, ou de tudo que já viveu naquela terra, começou a se erguer. Uma parte teimosa, orgulhosa, que se recusava a ceder por completo. O medo podia tomar o corpo, mas não seria dono da decisão final. Ele pegou a velha espingarda pendurada na parede. Não tinha certeza se funcionava ainda, mas segurá-la lhe dava uma sensação de controle, mesmo ilusório, mesmo frágil. "Eu não vou fugir da minha própria casa", murmurou para si mesmo, mas a casa não respondeu como antes. Era como se estivesse mudando, como se o próprio ambiente estivesse se ajustando à presença dela, como madeira viva que se contorce silenciosamente. Ao caminhar pelo corredor, notou que a luz estava estranha. O brilho amarelado da lâmpada tinha se tornado mais pálido, quase esverdeado. Estranho demais para ser falha, estranho demais para ser acaso. Quando chegou à porta do quarto, parou. A porta estava entreaberta, embora tivesse certeza absoluta de que a havia deixado fechada. Uma corrente de frio saiu dali, varrendo seus pés, como se o quarto tivesse virado uma caverna. Ele empurrou a porta com a ponta da arma e entrou. O quarto estava como sempre, mas também não estava. Nada havia se movido, mas tudo parecia fora do lugar. Os objetos sobre a cômoda, a coberta dobrada, o chapéu pendurado, tudo parecia levemente distorcido, como se o mundo dentro daquele cômodo estivesse sendo replicado por alguém que não compreendia completamente o que era humano. E foi então que viu, no espelho, o mesmo espelho onde vira a frase escrita, onde vira a silhueta atrás de si, agora refletia algo impossível. O quarto ao seu redor estava imóvel, mas o reflexo estava respirando. As cortinas no reflexo tremulavam, embora as reais estivessem estáticas. O cobertor no reflexo se movia, como se alguém estivesse deitando sob ele. A porta no reflexo estava fechada, enquanto a real estava aberta. Era uma duplicação imperfeita, como se a criatura estivesse tentando imitar o mundo dele, criando uma versão paralela, uma cópia mal feita, cheia de erros, cheia de movimento onde não deveria haver. E no fundo do reflexo, algo se mexia,
Ele não estava sozinho ali dentro. A criatura estava na versão espelhada do quarto, caminhando lentamente em sua direção, no reflexo, mas não no mundo real. Seus olhos gelaram. A criatura parou exatamente atrás de sua imagem refletida. Olhos estreitos, negros, sem brilho, ombros altos, membros longos demais para serem humanos. A boca, se é que era boca, se distendia por baixo de uma camada fina de pele, como se alguém tivesse forçado um sorriso em uma máscara de couro. Ele tentou se mover, mas não conseguiu. Ficou paralisado pela lógica impossível daquilo. Algo que se movia só no reflexo, mas não no mundo real. Algo que estava perto demais. Perto demais. E então, no reflexo, a criatura levantou a mão. Devagar, preciso, como se estivesse imitando um gesto humano que não compreendia totalmente. A mão subiu até o ombro dele, no reflexo. Seu corpo real estremeceu quando sentiu o peso invisível tocar seu ombro de verdade. O toque não estava no mundo real, mas estava nele. Uma pressão fria, paralisante, que penetrava pelos ossos, pela carne, pela memória. Ele sentiu o ombro formigar, depois adormecer. Era como se estivesse sendo marcado, reivindicado. Ele reagiu instintivamente, virando o corpo e disparando a espingarda no ar. O tiro ecoou pela casa inteira, sacudindo paredes e janelas. O cheiro forte de pólvora dominou o ambiente, mas não havia nada ali. No reflexo, no entanto, a criatura recuou lentamente, observando-o como se estudasse sua reação. Os olhos negros pareciam absorver informação. Pareciam aprender. A criatura inclinou a cabeça para o lado. E então, sorriu. Um sorriso que não era sorriso, mas uma abertura na face. Como se a pele tivesse sido esticada para revelar algo fino e escuro. Algo que lembrava dentes, mas não eram dentes humanos. O reflexo começou a tremer, ganhar ruído, como se estivesse perdendo estabilidade. E então, apagou. O espelho ficou completamente preto. Não refletia o quarto, nem ele, nem nada. Era um portal de vazio. A casa ficou em silêncio absoluto. Ele deixou a arma cair. O corpo inteiro tremia. Não sabia se chorava ou se apenas respirava rápido demais. A mente tentava racionalizar o impossível, mas já não havia mais lógica que bastasse. Ele estava diante de algo que ultrapassava o limite do mundo físico. E algo começou a mudar. Um som baixo, um zumbido, vindo de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Puh! Era como uma vibração profunda que fazia o estômago embrulhar e a visão oscilar. Ele se apoiou na parede, tentando manter-se de pé, mas o som parecia penetrar direto no crânio. E então o som parou e ouviu passos, passos leves, lentos, arrastados, dentro da casa, atrás dele. Ele girou o corpo, mas não viu nada. Só o corredor estreito, iluminado por uma luz fraca que parecia mais frágil a cada segundo. Mas os passos continuavam, vindo de todos os lados, como se a criatura estivesse caminhando entre os espaços da casa que nenhum humano podia ver, como se houvesse uma camada invisível entre as paredes, entre o teto e o chão, entre os cantos e as portas. Ele recuou até a cozinha, segurando a cadeira como arma improvisada. Sabia que não adiantaria, mas qualquer coisa dava sensação de controle, mesmo ilusória. E então ouviu algo que o fez congelar, uma respiração, atrás da geladeira. Era impossível. Ninguém caberia ali, mas a respiração continuava, fria, lenta, profunda. Ele abaixou, inclinou o corpo para ver atrás do eletrodoméstico, e na escuridão estreita, ilumina apenas pela luz da cozinha. Um olho, um único olho, negro, sem pálpebra, mirando diretamente o dele. O choque o fez tombar para trás, arrastando a cadeira junto. A geladeira tremeu, balançou, e então o olho desapareceu. Mas outra coisa ocupou o lugar. Um som, um sussurro. Eu aprendi. A voz era impossível. Era como ouvir vento falando dentro de uma caixa fechada.
Não havia tonalidade humana. Era um eco deformado, quase metálico. Eu aprendi você. Ele não conseguia se mover. A voz parecia vir de dentro da cabeça, mas também de dentro das paredes. Ele se arrastou pelo chão tentando chegar até a porta da sala. O ar parecia escuro, mais denso. O chão parecia mais frio. Era como se o mundo estivesse sendo drenado. E então, um arranhão forte na porta principal. Depois outro, depois outro. A criatura estava ali, desta vez do lado de fora, e não estava tentando se esconder. Ela raspava algo, unhas, garras ou o que quer que fosse, na madeira, como se estivesse desenhando um padrão. Um padrão que aos poucos começou a fazer sentido. Ele se aproximou, com o coração pulando na garganta, e viu pela pequena janela da porta o que estava sendo escrito: um traço de você. Era a mesma letra impossível de antes, alta, fina, como arranhos organizados. E então a maçaneta começou a girar, devagar, passo por passo. Ele colocou o peso do corpo contra a porta, desesperado, sabendo que não faria diferença, mas era tudo o que podia fazer naquele momento. A porta tremeu. A maçaneta girou mais. Um estalo seco ecoou pela sala. O trinco estava cedendo. Pare! Ele murmurou, a voz falhando. A criatura respondeu com silêncio. E então o trinco estourou. A porta abriu. Lenta, milimétrica, como se mãos invisíveis a empurrassem com cuidado. Ele recuou 3 passos, trêmulo, esperando ver a forma alta e magra entrar. Mas não era a criatura, era algo pior. Era ele mesmo, ou algo que se parecia exatamente, perfeitamente, absurdamente igual a ele. Parou na porta com a cabeça levemente inclinada, respirando de forma idêntica, com a mesma expressão, os mesmos olhos, o mesmo corpo. Mas havia algo errado no olhar, uma escuridão profunda, uma ausência total de alma. A duplicata deu um passo para dentro, depois outro, e então sorriu. O mesmo sorriso que ele próprio não lembrava de ter nos últimos anos. Mas havia algo distorcido, algo que não pertencia a nenhum ser vivo. A criatura havia aprendido como ser ele. A duplicata abriu a boca e com sua própria voz disse: agora você é o silêncio. O sol mal havia tocado o horizonte quando Sebastião percebeu que a manhã não era apenas silenciosa, era vazia. Aquele tipo de vazio que não é ausência, mas aviso. Aquele tipo de silêncio que não só cobre os sons, mas parece observar quem ousa entrar nele. Foi ali, parado na soleira da porta, que ele teve a sensação incômoda de que algo o aguardava. Não no curral, não na casa, não no terreiro, no tempo. Como se cada segundo que passava fosse uma porta fechando atrás dele, obrigando-o a seguir adiante, mesmo sem saber para onde. A noite anterior ainda vibrava dentro dele como um eco difícil de dissipar. Os passos que ouviu, o peso sobre as tábuas, o respirar que não era de nenhum animal conhecido. Tudo aquilo continuava se movendo em algum canto da memória, revirando lembranças antigas como quem procura algo enterrado há muito tempo. Ele sempre acreditou que a roça guardava mistérios, mas nunca pensou que seria chamado a encará-los tão tarde na vida. Quando começou a andar em direção às árvores do fundo, percebeu que o ar ali era mais frio, como se o tempo estivesse sendo puxado para dentro daquele mato denso. O cheiro de terra úmida estava mais forte do que deveria, considerando que não chovia havia dias. Era como se a natureza estivesse respirando devagar demais, segurando o ar antes de deixá-lo escapar. Cada passo o fazia lembrar de algo antigo, não um fato específico, mas uma sensação de que já estivera naquela exata linha entre medo e curiosidade muitos anos atrás. A cada metro avançado, o silêncio ficava mais grosso, mais pesado. E então, quando se aproximou da velha cerca que separava o pasto das matas antigas, notou marcas no chão, compridas, profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado em direção ao interior da mata.
Sebastião ajoelhou-se devagar, a mão firme, Tocou um apesar sulco da na idade. terra. Não era pegada de boi, nem arrasto de tronco, nem trilha aberta por máquina. Era algo diferente, irregular, como se aquilo que passara por ali tivesse massa, mas não tivesse forma fixa. O rastro serpenteava, mas não como cobra. Parecia dançar no chão em movimentos que não pertenciam a nada que ele já tivesse visto. Ele apertou os olhos, tentando entender. O cheiro ali era mais forte também. Lembrava ferro. Ferro velho. Ferro molhado. Sangue seco. Mas não havia sangue. E esse detalhe era pior. Respirou fundo. O coração batia mais forte, mas não por pânico. Era algo antigo, quase primal. Uma espécie de certeza silenciosa de que aquilo que havia entrado na mata não era apenas um animal perdido. Tinha propósito. Tinha direção. E de alguma forma parecia saber que ele iria atrás. Caminhou seguindo as marcas, desviando de galhos baixos e raízes expostas que pareciam mãos tentando agarrá-lo. A vegetação fechava num corredor de sombras. Quanto mais avançava, menos o vento circulava. O cheiro de ferro ficava mais intenso, misturado a um aroma velho, quase de madeira úmida, que passou décadas sem ver luz. Até que viu algo pendurado entre duas árvores. De longe, pareceu um pano, mas quando chegou mais perto, percebeu que era pele, não humana, mas também não exatamente animal. Era espessa, elástica, sem pelos, com marcas circulares que pareciam queimaduras antigas. Ele tocou com a ponta dos dedos e a pele cedeu como se ainda estivesse morna. O coração disparou, mas ele não recuou. Pelo contrário, inclinou-se mais perto, observando cada detalhe, tentando encontrar lógica onde não havia. E então, atrás dele, ouviu o som. 3 passos, pesados, lentos. Não eram de bicho, não eram de gente. Virou-se devagar, como quem sabe que qualquer movimento brusco pode quebrar o pouco de segurança que o silêncio ainda permitia. Mas não viu nada. Só a mata imóvel. Só a sombra que parecia se esticar demais entre as árvores, como se tentasse alcançar seus pés. O silêncio bateu nele de um jeito violento. O tipo de silêncio que denuncia que algo está ali. Observando, calculando, ele deu 2 passos para trás. A sombra se moveu, não como sombra, mas como presença, e então desapareceu. Sebastião sentiu a nuca gelar. Não era hora de avançar mais. Ele sempre soube que a mata antiga tinha histórias. Histórias que o pai jamais contou completamente. Histórias que os mais velhos repetiam com cuidado, como se cada palavra pudesse despertar algo que preferiam deixar adormecido. Histórias sobre coisas que se moviam antes da lua nascer. Coisas que não pertenciam ao dia nem à noite. Coisas que existiam no intervalo. Exatamente o intervalo onde ele estava agora. Voltou pelo caminho devagar, o corpo tenso, a respiração controlada. Cada minuto levava uma eternidade, e quanto mais se afastava, mais tinha certeza. Aquilo não foi uma simples visita da natureza. Não foi ataque. Não foi fuga. Foi aproximação. Ao chegar no terreiro, João, o vizinho, já estava encostado na cerca de arame. O rosto franzido, a postura de quem está tentando entender mais do que consegue dizer. Sebastião, murmurou. O senhor viu a fumaça ontem? A luz? Sebastião parou. O tom de voz do vizinho era cuidadoso demais. Perguntou, sem desviar o olhar. João hesitou, coçou a barba, olhou para os pés. Uma claridade, ali para os lados do seu curral. Não era lanterna, não era fogo. Parecia coisa de tempestade, mas sem tempestade. E tinha um barulho também, como se a terra estivesse mexendo. Sebastião sentiu o peso da madrugada anterior voltar com força absoluta, como se alguém tivesse acendido uma lanterna dentro das memórias recentes. Aconteceu alguma coisa por lá? Insistiu João. Sebastião respirou fundo. Só o silêncio, respondeu. Mas não era verdade. E João sabia.
Os olhos do vizinho buscaram os dele, como se tentassem puxar a verdade de dentro do peito. O senhor não está sozinho ali, disse João, num tom que não parecia ameaça, mas aviso. Sebastião engoliu seco. Nunca estive, respondeu. João deu 2 passos para trás, desconfortável. O silêncio entre os dois se estendeu como corda esticada demais. Quando voltou para dentro de casa, Sebastião percebeu que a porta dos fundos estava aberta. Ele tinha certeza de que havia trancado, absoluta certeza. O trinco estava levantado, como se tivesse sido aberto por dentro. A cozinha estava do mesmo jeito de sempre, mas havia algo no ar. Um cheiro estranho. Não era o cheiro de ferro da mata. Era algo doce, leve demais. Um cheiro que não pertencia à casa. O tipo de cheiro que acompanha a presença, que não quer ser descoberta, mas que comete pequenos erros. Ele colocou a mão na mesa. Um grão de terra, vermelho, fresco, da mesma cor do rastro na mata. O peito apertou. Lentamente, pegou o grão entre os dedos. A sensação era úmida, como se tivesse vindo de um lugar que respirava. Quando abriu a mão, percebeu que o grão não era só terra. Brilhava, como se tivesse partículas metálicas, pequenas como pó de ferro. E então, pela primeira vez, o que estava lá fora, agora estava dentro. A casa parecia menor, as paredes mais próximas. Cada sombra parecia dobrar sobre si mesma. Algo ali estava esperando. Não esperando para atacar, mas esperando para ser notado. Como se a presença que entrou estivesse testando limites, tentando entender até onde poderia ir. E foi exatamente quando Sebastião percebeu isso que ouviu. Uma respiração, vinda do quarto, lenta, profunda, humana demais para ser animal, estranha demais. Ele caminhou até a porta do quarto com a firmeza de quem já decidiu o que precisa fazer. Colocou a mão na madeira. A respiração cessou. O silêncio que tomou o lugar foi absoluto, pesado como pedra, vivo como carne. E então, antes que tivesse tempo de pensar, algo tocou o outro lado da porta. Um toque lento, como dedos, mas longos demais e gelados. Sebastião não recuou. Pelo contrário, colocou a mão contra a madeira, bem onde o toque havia batido. Uma comunicação silenciosa. Uma afirmação, um aviso, e então ouviu a voz. Não era voz humana, tampouco animal, era como se a respiração tivesse aprendido a falar por um instante, moldando sons dentro do silêncio. Você viu? Sebastião sentiu um arrepio subir pela espinha, mas sua voz saiu firme. O que você quer? O silêncio se contorceu, a respiração voltou. Que você... Lembre. Sebastião fechou os olhos. Tudo fez sentido. A mata, a pele pendurada, o rastro, as sombras que se moviam, a corrente do curral que nunca se mexia sozinha. Aquilo não estava chegando. Aquilo estava voltando e queria algo que ele tinha enterrado há muitos anos. A voz sussurrou novamente. Chegou a hora. O coração de Sebastião bateu tão forte que parecia ecoar dentro da madeira. E quando abriu os olhos, a porta começou a se mover, sozinha, lentamente, como se alguém estivesse abrindo do outro lado. E então, quando o vão revelou apenas escuridão, a mesma voz falou de dentro da escuridão profunda. Você sabe quem eu sou. Sebastião não respirou. Não piscou, mas respondeu. Sei. E a escuridão sorriu, mas não com dentes, com presença. O tipo de sorriso que se sente na mente. E enquanto a porta se abria por completo, Sebastião entendeu. O silêncio daquela manhã não tinha começado ali. Ele estava anunciando o retorno de algo que nunca foi embora. Algo que conhecia seu nome. Algo que caminhava na sombra da roça há mais tempo do que qualquer um ousava admitir. Algo que veio não para destruir, mas para terminar. E quando a presença finalmente deu seu primeiro passo para fora do quarto, a casa inteira pareceu prender a respiração, e o mundo também.